maravilhosa do São Paulo, Neymar fora da seleção brasileira. O Cadeirão estará por aqui, teremos palpites, muita coisa no debate. Começando com o João Pedro Sgarbi, boa tarde. Tudo bem, Rê? Um beijo pra você, meus amiguinhos também presentes. Tudo bem? Tudo bem que você fez hoje, O que eu fiz? Negócio da carteira. Não, a ideia foi Aguenta o sua. Ronaldo aqui pertinho hoje na mesa. Ulisses Costa está por aqui também. Cansativo. Por que, Ulisses? Vou falar pra você. Nosso Kenny Rogers. Coisa linda. A sabedoria está por aqui também, com Marco Aurélio Cunha. Obrigado, Renato. Chico Garcia, amei, que jogaço. Nossa. Ipe, urra. Adorei o 1-1 da Chapecoense com o Grêmio. Eu acredito, né? Mas o meu foco é o G10. Pior se fosse o G20, né? Mas como o meu foco é o G10, tá tudo O meu bem. foco é só a subida, não tem outra. Né? Cicinho e Edu, que dupla, hein? Boa tarde a todos. Quase um ano de jogo aberto, hein? Que Vivendo nas loucura. alturas. Quase chegando. Chegando. Quando é bom, assim, dura rápido, assim, muito rápido. Passa rápido. O Neymar durou rápido, passou rápido a sensação de que estaria na convocação do Ancelotti, né? Vamos falar sobre isso, mas antes eu quero mostrar o telão pleno, amplo. É enorme, Everton Guimarães. Enorme, gigante. Ainda bem que o telão é grande. Everton, você já abre os trabalhos. O Neymar ficou fora mesmo da lista. O Achou Ancelotti que boa explicou. camisa. Falou de novo que para ele estar na Copa, basta estar 100% fisicamente. Buenas tardes. Buenas, muchacha, muy guapa, como siempre. Bom, em primeiro lugar, o Ulisses Costa tá a cara do Paulinho Criciúma, que fez história no Botafogo, mas depois de comer uma jaca e um pernil. Né? Mas tá a cara do Paulinho Criciúma. A questão do Neymar, Renata, é impressionante como a história do Neymar ganha pauta mesmo. Né? O Neymar, além de uma história... uma história maravilhosa no futebol, sim, por que não? Uma história de um cara que ficou bilionário muito jovem e, obviamente, por méritos. O Neymar, além de tudo isso, virou um fenômeno midiático, né? Muito querido por toda uma geração, a molecada ama esse cara. Enfim, não só a molecada, né? Ele é muito querido e, ao mesmo tempo, muito odiado. A questão do Neymar não ter ido para a seleção, eu acho que passa muito por aquilo que a gente viu no final de semana, né? Ele tem muito talento, mas essa inconstância de, num jogo, joga muito, faz 2 gols, no outro jogo ele fica sumido. Essa oscilação num futebol tão físico, Renato. Futebol tão físico, sabe? A seleção não pode se dar o luxo de jogar, de ter em campo, ou de ter no seu grupo, um jogador que responde só com a bola, né? E às vezes nem com a bola tem respondido. Então eu entendo o Carlo Ancelotti. Sabe, você pega os jogadores que têm talento, mas que estão fisicamente voando e leva para a seleção. E é desses aí que a gente vai esperar alguma coisa. Você não pode levar o Neymar para esperar que, em um lampejo ele entre em campo. Ele pode no talento, mas é que o jogo hoje está muito físico, muito pegado, de muita marcação. Não dá mais para arriscar só com um jogador que joga com a bola nos pés. Eu entendo todo o talento, respeito todo o talento, tudo que ele conquistou, mas acho que, de fato, já deu. E para ele chegar a ser convocado para uma Copa do Mundo, ele vai ter que chegar, de fato, voando na convocação final, porque, caso contrário, ele fica fora e a gente vai ter que torcer por quem está lá e quem está voando, e quem está muito bem. E tem um monte de jogadores em ótimas fases dentro da seleção do Ancelotti, e é desse que a gente tem que esperar alguma coisa. Quero saber de vocês também a opinião. João Pedro Sgarbi. Oi. Eu gostei da convocação, mas eu confesso que eu queria o Neymar nessa lista. Mas ele não está, o Ancelotti justificou, ele já se manifestou e vamos ter que esperar a lista final. E da convocação, muitos testes, né? Jogadores que não tinham jogado ainda com o Ancelotti na seleção. Inclusive o Igor Thiago é um cara que na Premier League, num time de menor expressão, vem fazendo muitos gols, em uma posição que a seleção brasileira, querendo ou não, ainda não encontrou 9. Então achei interessante. O Ryan também saiu do Brasil jogando bem, chegou lá, não sentiu o peso da Premier League, tá bem também. Do Neymar, por incrível que pareça, tá? E aí foi a interpretação que eu tive. Para quem espera o Neymar na Copa, na minha opinião, a resposta do Ancelotti foi muito mais positiva, otimista do que pessimista em relação ao Neymar. Porque muita gente achava também, poxa, se ele não for nessa convocação, já é o sinal de que o Ancelotti não vai levar ele na próxima. Só que quando ele responde, cara, depende do Neymar chegar a 100% fisicamente, porque com bola eu conheço o Neymar tá bem.
Ele deixa muito claro que na parte técnica, com bola, ele conhece o Neymar e ele até fala, o Neymar tá bem. Então a questão é totalmente física. Na minha opinião, assim, se o Neymar chegar numa sequência de jogos interessantes ali, até o final, até a convocação final, ele vai estar convocado. Ulisses, pensando nos próximos adversários, seleções fortes como França e Croácia, o Neymar estaria num nível físico para esses jogos? Você acha que o talento, essa expertise técnica dele, isso compensaria ou era um risco? Indiscutivelmente que o futebol, o lado físico, ele é fundamental. Ele não estaria pronto para esses 2 jogos. Por isso que ele não foi convocado e acertou o Ancelotti não convocá-lo. Mas eu concordo com o Sgarbi. A coletiva do Ancelotti, que eu prestei muita atenção, ele deixou muito claro que depende única e exclusivamente dele, Neymar, de ser convocado. Nem depende mais do técnico da seleção. Ao se pronunciar, falando que os jogadores têm que estar numa condição física muito boa. E ele deu uma letra na coletiva que foi espetacular. A hora que ele fala assim, e às vezes o jogador não chega a 100% na Copa. Mas depois de 2, 3 jogos, ele estará a 100%. Você tá entendendo a caminhada do Ele não é obrigado Ancelotti? a levar o Neymar para ser titular numa Copa do Mundo. mas Ele pode levar e na hora que ele quiser lançar a mão desse jogador, ele tem uma arma. Ele acredita que ele evolua, ele tá dando essa chance, essa oportunidade, para que ele evolua até mesmo dentro da Copa do Mundo. Mas o Neymar é um jogador fundamental, inteligente. Não precisamos ver o futebol do Neymar, gente. Precisamos só ver o lado clínico e físico dele. Se Deus quiser, ele vai estar bem para ir para a Copa. Para quem não acompanhou, vamos ver então o que o Ancelotti comentou sobre o Neymar Garcia. É isso, se ele estiver bem, jogando com sequência, quando a convocação final em maio acontecer, ele vai. Eu entendi isso. Mas se não estiver, não vai ter espaço. Eu, diferentemente do Sgarbi, eu não achei a resposta tão otimista. Eu achei ela Não? Não, eu achei ela protocolar. Eu achei o que ele vem falando desde sempre. Olha, o Neymar, todo mundo conhece a qualidade técnica dele, mas se ele não estiver 100% fisicamente, eu não tenho como levá-lo. Enfim, a gente espera que até a última convocação... A verdade é que, assim, ele tinha 2 tiros, né? Que era essa pré-convocação, lista final, desses amistosos agora, e depois a lista final. Agora ele só tem mais um. E essa última oportunidade, a gente vai ter que ver se há tempo hábil para o Neymar mostrar para o Ancelotti que ele merece. Não é só a questão física e clínica, porque isso impacta na questão técnica dele. Eu não consigo ver o Neymar jogar bem, por exemplo. E isso também é reflexo de uma Contra o Vasco, eu achei que ele foi bem. Não, ele foi bem contra o Vasco. Pro nível dele, pro nível da seleção, porque aí a gente começa, mas ele é o Neymar. Eu realmente não vi o Neymar jogar mal com a camisa da seleção brasileira. Nunca vi ele jogar mal. A questão é que a referência que nós temos é ele no Santos. E ele no Santos, por mais que o Ulisses pondere ontem aqui, né? Poxa, a parceria não é das melhores. É a única referência que nós temos. E exatamente pelo nível do Santos ser abaixo, do futebol brasileiro sempre ser abaixo do nível técnico do Neymar, cara, eu esperava que o Neymar estivesse aqui, seja lá com que adversário fosse, fazendo a diferença. E ele não está fazendo. Então, assim, não há argumento técnico hoje para você levar o Neymar. E físico também, mas técnico também não existe. Contusão. Então, mas ele está 2 anos voltando de contusão, Ulisses. Eu concordo com isso, Ele eu se reconheço machucou isso. jogando pela seleção brasileira. Mas e aí, cara? Mas aí não dá pra você levar um jogador machucado ou um jogador Mas não é levar abaixo. machucado. Não, já ele levaram, tá voltando de lesão o tempo inteiro. Já e assim, levaram. eu quero que ele se recupere. Você se lembra. Eu quero que ele mostre ao Ancelotti, a todos nós, que ele merece ir. Só que Você não lembra. tem mais tempo. Só tem mais uma convocação. Se até lá ele começar a arrebentar em todos os jogos, estiver bem, jogando 90 minutos, beleza, é tudo que a gente quer. Mas eu não sei se isso vai acontecer, de verdade. Marco Aurélio Cunha, ele falou que vai trabalhar em silêncio. É o que ele tem que fazer. Isso. Não conversar muito sobre isso, dar o máximo de si que ele puder, porque eu já vi jogadores irem à Copa em condições aquém das suas capacidades físicas, né? Vamos lembrar, se questionou o Ronaldo Fenômeno, se questionou o Romário, o Zico jogou uma Copa que ele voltou de uma reabilitação. Kaká. O Kaká nem tanto, nem 2006 na Alemanha machucado. Não, mas nem tanto, enfim. 10. Mas sempre, 10. sempre 10 não, houve, 10 foi houve jogadores que foram à Copa abaixo da sua condição máxima. A Copa é um tiro curto, são 7 partidas, ou 8, acho, não sei. E você vai ter que jogar a curto prazo, vai ter que jogar em condições climáticas desfavoráveis, um calor absurdo que vai estar nos Estados Unidos nessa época. Então, tudo isso tem que ser somado. Agora, é melhor ter um jogador que decide alguma coisa no seu grupo do que mais um. Então eu levaria com certeza o Neymar na Copa, porque eu posso precisar dele num determinado momento do jogo que ele pode fazer a diferença. Agora, é claro, tudo passa
por ele querer, por ele conseguir, por ele se superar nesse momento que é o último dele, é o último. Eu largaria tudo que eu tivesse para treinar, para chegar na Copa bem, se fosse o Neymar. E acho que ele deve fazer isso. Só que ontem ele já não largou a Kings League. No dia da convocação, aí já deu polêmica. Ele foi na Kings League, que é um evento que ele tem participação. E aí bateu pênalti, o povo já fica louco, aí ele já se manifesta na rede social. Mas isso não quer dizer nada. Não, é aquela coisa meio que muita gente entende que, tipo, será que eu tô me importando tanto assim? Mas eu vejo que o Neymar, realmente, Cecinho, é ele. Se ele quiser, se ele arrebentar, se ele tiver sequência de jogos, se ele demonstrar que ele tá em alto nível, no alto nível do Neymar, dele próprio, aí vai. E essa é a nossa esperança, Renato. Eu falei aqui, fui mal compreendido, né, a respeito da questão de se o Neymar não tivesse nessa convocação, muito provavelmente ele vai estar na Copa do Mundo. Então, Mas é que até agora eu não entendi também. É que você tá colocando, Cicinho, eu entendi depois. Eu não concordei, mas depois eu entendi o que você falou. É que se você tá colocando como uma condição sine qua non, né, minha bacharel? Aí eu já não entendo. Isso é muito utilizado no direito. É uma Chico. condição sem a qual você não segue o Tipo assim, processo. você tá colocando como algo factual. Ó, ele não foi ontem, ele vai na Copa. É o sino com anão, você falou que Sine qua non, sine qua non, sine qua non. Entendeu? Você coloca como algo Marcão, imediato, pega a factível. caneta. Ó, tipo, ele não tava ontem, ele vai pra Copa. caneta. Eu acho que não dá pra descartar. Mas peraí. Mas eu não acho que seja Mas automático, a entendeu? coletiva do Ancelotti foi muito clara a respeito disso. Falou, Como Neymar, vencendo todas. você só precisa estar E ele não dentro vem sendo de campo. chamado. Vencendo todas. Ó, Não, se ele tiver não. bem, ele vai. Aí ele não vai. Se ele tiver bem, Mas ele vai. porque Aí ele não vai. sempre quando Mas ele não tá antecede bem. convocação, Mas ele tá nunca fica fora. pronto. Sabe a... Essa é a esperança. Então a gente espera que a programação do departamento que está em volta do Neymar tenha planejado isso daí, o staff dele, Cara, eu pra ele já- estar na Mas Copa do sabe a Mundo. única questão que aí a gente fala sobre isso aí, e na minha opinião é até uma contradição do Ancelotti quando ele faz? Cara, ele convocou o Danilo. E nada contra o Danilo, que foi um cara essencial ali na Libertadores contra o Palmeiras. Só que o Danilo é um jogador reserva hoje no Mas Flamengo. não é uma função que tem pouca gente? Mas é um cara de jogador confiança que, dele. Ô, Chico, é um cara que não joga hoje Mas no Peraí, o Flamengo. André Mas é um cara Santos de é- confiança. o Mas André Santos é aí, em reserva do Chelsea. contrapartida, desta vez, ele E aí? convocou o Danilo, que joga em duas posições, Não tem o Militão. só que convocou o titular do Flamengo, Mas que é o esse- Léo Pereira. merece, já E o merecia André muito Santos tempo é esse reserva teste, no muito Chelsea. tempo. Já que ele não tem o Militão, Léo Pereira e Militão, eu tô até O curiosa pra ver Danilo, os o dois. Danilo é um jogador de Aí vai dar confiança problema na dele. seleção. O Danilo é um jogador de confiança. O Daniel do era do Tite também. Reserva no Entendeu? Chelsea. Mas é Ele assim não jogou na mesmo. Copa e foi um... É assim mesmo, entendeu? Agora o Neymar Rodrigo não pode é andar na rua que é polêmica. Entendeu? É polêmica. Eu tô com você, porque se o Neymar, Poxa, se o Neymar é erra um isso. pênalti ontem, então ele tava lascado. Ainda bem que ele bateu o pênalti e fez o gol. o que chamou a atenção, a lista de novatos, a gente tem também, mas os atacantes. Olha as preferências que ele demonstrou nessa penúltima convocação. E eu destaco, esses jogos eu tenho certeza que o Ancelotti tá vendo diferente, porque é França e Croácia. Ah, mas a Croácia não tá na primeira